Oi gente, tudo bem? Então, esse vídeo é uma resposta aí para alguns questionamentos de alguns estudantes que a gente, nessa coisa da teoria da localização, a gente precisa fazer várias medidas que dependem de somas, né, sobre as amplitudes da função de onda. Existem várias quantidades que a gente tem que calcular, né? Então, vou dar alguns exemplos. Uma das quantidades que a gente calcula com frequência é a função participação, né? Participação de um dado autoestado, ela é basicamente o inverso do somatório, né, das componentes do autoestado associado com esse alto valor. É isso? Onde, né, essa função de onda aqui, ela é a função de onda associada com a energia EI. Tá bom, gente? Ela é essa daqui. FNI. Tá bom? Então, a participação para este autoestado é definida por isso. Tá bom? Então, essa é uma função que a gente tem. Deixa eu dar uma olhadinha no foco aqui, como é que tá. Dá pra ver, né? Então pronto, então essa é a ideia, é uma das quantidades que a gente tem que calcular, tá bom? Então como é que a gente calcula isso, né? Vamos tentar entender aí como é que a gente calcula isso, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar, dar uma relembrada, o que é a participação para um dado autoestado, tá bom? Vamos lembrar, só para a gente lembrar a definição física, tá bom, gente? Então vamos lá. Então, aqui está o nosso sistema, né? Eu estou dando um exemplo sempre unidimensional para ficar mais simples, né? Então aqui está o nosso sistema, cada linhazinha dessa é um átomo, tá bom? Representa um átomo, aqui é o átomo 1, 2, o 3, o 4, aqui é o átomo N, né? E aqui você tem a amplitude da função de onda no primeiro sítio, a amplitude da função no segundo sítio, né? E assim vai. E aqui está a amplitude da função de onda no 10º sítio, tá bom? Então vamos lá. Eu vou assumir que o sistema é um sistema condutor, onde todas as funções de onda, todas as amplitudes são idênticas. Se elas são idênticas, vou dizer que elas são a mesma constante. Então, vou dizer que todos os caras são igual a F. Tá bom? A gente sabe que o autoestado tem que ser normalizado. Então, o somatório de... Isso tem que ser igual a 1. Não é assim? Perdão. Eu vou mudar só aqui a representação, certo? Eu vou botar aqui N, para poder ficar parecido lá com o outro que eu usei, né? Desculpem, tá? Aqui é N, tá bom? Então, como esses caras são todos constantes, isso daqui é igual a F, isso aqui pode sair do somatório. Então, se isso sai do somatório, esse cara eu boto igual a F, eleva ao quadrado, tiro do somatório. Então vai ficar F ao quadrado, somatório de 1, onde N vai igual a 1 até N, igual a 1. Se você vai somar 1 N vezes, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 N vezes, esse somatório dá N, tá bom? Então, este somatório aqui, que está aqui, isso daqui é igual a N. Então, né, seguindo aqui, você vai vir para cá, aí vai ter F ao quadrado, N igual a 1. O que dá F igual a 1 sobre raiz de N, tá bom? Ok? Vamos agora pegar esse cara aqui e vamos substituir na expressão da participação. Vamos fazer? Vamos lá. Então, a gente lembrando, né? A participação, ela é o somatório de Fn elevado à quarta, isso elevado a menos 1, não é assim? Então, vamos colocar aqui. Isso aqui vai dar somatório, né? De quem? De 1 sobre raiz de N elevado à quarta, isso elevado a menos 1. Tá bom? Eleva a quarta, quando eu elevo raiz de N à quarta, está 1 sobre N ao quadrado. Então isso aqui vai dar somatório de 1 sobre N ao quadrado, certo? Isso elevado a menos 1. Fazendo essa conta aqui, esse aqui é uma constante, sai daqui, certo? Essa constante aqui sai do somatório, fica o somatório de 1 elevado a N, certo? De N igual a 1 até N, ou seja, esse somatório vai dar de novo N. Então isso aqui vai dar N sobre N ao quadrado elevado a menos 1. Ok? Isso daqui dá quanto? Isso daqui vai dar N. Ou seja, a participação, deixa eu dar uma olhadinha no foco como é que ficou.
Dá pra ver? Dá, né? Então, a participação para um autoestado, né, que tenha todas as suas componentes idênticas, ou seja, tipo uma onda de Bloch, essa participação ela é da ordem do tamanho do sistema. Ok? Então, por isso que a gente usa essa participação como uma medida do grau de localização. Ou seja, um sistema metálico, ele vai ter, né, um sistema metálico, ele vai ter, certo, participação da ordem do tamanho do sistema. Um sistema que não seja metálico vai ter a participação menor, ok? Então, em linhas gerais, a função participação, ela tem o seguinte comportamento. Em linhas gerais, certo? Em linhas gerais, a participação ela tem o seguinte comportamento. A participação ela tem um comportamento assim. Ela é n elevado a 1 em geral, certo? Problema dimensional. Quando você tem um sistema metálico, ok? E ela é n elevado a 1 expoente a, alfa, certo? Né? Com alfa menor que 1. Quando você tem um sistema, bem, em geral é um sistema que não seja metálico. Aí existe um certo transiente aí que eu vou explicar, certo? Quando o sistema não é metálico. Aí a gente pode separar, né? A gente pode separar esse não metálico em duas classes. A gente pode separar o seguinte, né? A gente pode pegar aqui o alfa igual a 0, ou seja, a participação não cresce com n. Esse sistema é o sistema chamado isolante. Ou tradicionalmente chamado de localizado. Tá bom? Agora existe aí um transiente um pouco complexo e meio difícil de analisar, que é quando esse alfa nem é 1 nem é 0. Bem, esse é um sistema complexo. Por quê? A participação acaba sendo proporcional a um expoente que é um expoente menor que 1. Se você calcular a participação sobre n, se você fizer esse cálculo, seria uma participação no limite, quando você vai calcular era assim, por partícula, vamos dizer assim, né? Você está calculando a participação dividido pelo tamanho do sistema. Ou seja, se você bota o sistema, o tamanho do sistema para infinito, né? Aí você vai calcular uma participação aí relativa. Então, quanto é que dá isso aqui nesse caso? Vai dar n elevado a alfa sobre n. Isso aqui é algo do tipo n elevado a alfa menos 1. Como alfa é menor que 1, isso aqui é um número negativo, isso aqui vai para 0 no limite termodinâmico. Então, efetivamente, a participação é relativa, ela vai para 0, certo? O sistema acaba não conduzindo, beleza? Mas em esse tipo de transiente aqui, os estados nem sempre são totalmente localizados, exponencialmente localizados. Você pode ter uma localização tipo lei de potência, você pode ter algumas particularidades na função de onda que são um pouco sofisticadas de analisar, tá bom? Então, só explicando que existem esses dois regimes aí, tá bom, gente? Beleza? Mas no final das contas, esse, no caso dimensional, esse limiar é o limiar metálico, e esse limiar, quando esse alfa é menor que 1, é um limiar que em geral você não tem condução, tá bom? Beleza? Pronto, agora vamos discutir um pouquinho como calcular esse somatório, que o pessoal tem perguntando, rapaz, como é que faz esse somatório, isso aqui, né? Uma coisa é fazer o somatório às vezes na mão, outra coisa é fazer no computador, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá. Então vamos explicar. Vamos lá. Olha, somatório, gente, um somatório desse, quando você vai fazer, por exemplo, no computador, só aí já vai entrando uma partezinha de mais algumas dicas aí de implementação, certo? Então, vamos lá, então eu quero fazer um somatório, por exemplo, eu quero fazer esse somatório aqui. Somatório de I, né? Onde I vai igual a 1 até 6. Por exemplo, um exemplozinho bem básico, né? Então, como vamos abrir esse somatório? Isso é 1 mais 2, né? Assim, né? Igual a 1, igual a 2, mais 3, né? Mais 4, mais 5, mais 6, né? Assim? Beleza? Como é que você faz esse somatório no computador, por exemplo? Você tem que fazer a seguinte coisa. Você define inicialmente uma variável real, certo? Você pode zerar essa variável. Aí você faz o quê? Esse somatório, para você não ter que ficar escrevendo isso em linha reta, assim, se você tiver só 6, dá para escrever. Mas se você tiver infinito, muito grande, não dá para escrever. Então você faz isso dentro de um loop, tá? Então você faz a seguinte coisa. Você faz, por exemplo, um loop I igual a 1 até 6, por exemplo. Digamos que sejam números inteiros, tá bom? Aí você faz S, que era 0, igual a S, mais quanto? Mais I. O S era 0, então ele começa com 0. Então qual é o primeiro termo aqui? 1.
Então, a primeira estágio desse loop é essa parte aqui. Aí aqui eu fecho o loop. Quando eu fecho o loop, ele volta para cá. O que acontece quando ele volta? O I vai ser 2. Aí ele vai fazer S, que tinha recebido o primeiro 1, e vai somar 2. Estou fazendo isso. Aí ele chega aqui, volta para cá. Quanto é I agora? 3. Aí ele vai fazer S igual a S. Quanto era S? 1 mais 2. Somou agora quem? 3. 3? Então, é uma forma de você, desse loop, fazer esse somatóriozinho aqui. Compreendeu? Se você for agora, ao invés de usar esse somatório simples aí, se for somar a sua participação, que seria, né, lembrando, né, somatório de Fn elevado à quarta elevado a menos 1, aí o que você faz? Você faz o somatório de dentro, você chama de S igual a somatório n igual a 1 até n de módulo de Fn à quarta. Você chama esse somatório de S, aí você faz um loop, né? Onde aí botar S igual a 0, né? Aí faz I é N igual a 1 até N, tá bom? Aí você faz S igual a S mais que? Mais esse Fn, eu vou dizer que esse Fn está guardado no vetor Fn, tá bom? Então, né? Corrinha aqui, mais aqui ficou fake só agora. Então vai dar S igual a S mais, como eu disse, o que eu chamo de Fn na matemática, ele tem a representação em Fortran, um vetor na posição N. São as posições de um vetor F, tá bom? Então vai ficar Fn elevado, em Fortran é assim, né? A 4. São reais, não preciso botar um módulo, tá bom? Do real. Então é isso. Aí aqui faço N de dor. N de dor. Então, como eu disse, esse loop vai fazer esse cálculo aqui. Vai somar todas essas componentes aqui. Agora eu preciso inverter. O que é que eu faço? P igual a 1 sobre S. Tá bom? Então essa é mais ou menos a estratégia para você calcular o somatório da função participação usando a rotinazinha em Fortran. Tá bom, gente? A mesma coisa serve para C, serve para Python, serve para qualquer outra linguagem aí. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado, hein? Um abraço.